Acho legal talvez a gente começar com aquele resuminho, né, do que a gente já falou até aqui. Então, se você quiser começar, Júlia, manda bala aí. Fiz meu chazinho E- hoje. Você fez seu chá? Boa, cara, eu estou sem Fiz meu chá. chazinho. Eu vou ver se alguém traz um chazinho para mim aqui. A gente está Bom, revezando. é isso aí. Isso Valeu, aí. Rê. O texto lá, né? A gente trocou aquela ideia que está no texto. Quem não viu lá no Instagram, acessa lá um texto sobre Grihastha, né? Lembra que a gente trocou essa ideia bem na beira do Ganges, eu e a Rê, falando sobre as responsabilidades, né? Do dia a dia, da família, do pai, da mãe, do chefe de família. E foi uma ideia incrível, foi muito bom. Isso aí, Rê. Legal, vou ler Bom, também. então, só para a gente repassar aí, a gente está fazendo 4 lives. Essa é a terceira, toda sexta-feira, falando sobre yoga, Vedanta, né? Dando uma sequência nos temas. Aí é uma grande introdução para quem nunca viu Vedanta. Né? Quem não assistiu as outras 2 lives está lá no IGTV do Espaço Conectar-se. Né? Eu estou colocando também no meu canal do YouTube. Quem quiser acesse e assista aí as outras lives. É uma boa base para quem nunca viu Vedanta, né? E então, a primeira live foi o que é o yoga, para que o yoga e o que é Vedanta, né? Fazendo essa relação entre os dois. A segunda live a gente falou sobre os objetivos do ser humano, né? Os 4 objetivos da vida de todo ser humano segundo os Vedas, que são segurança, prazer, a conduta correta, o Dharma, né? Que não tem uma tradução literal, mas assim um contexto, e a última busca, né? Que é a liberação do sofrimento, é a busca pela felicidade, né? Dentre tantas conquistas e tantos objetivos que a gente tem aí na nossa vida, no nosso dia a dia, uma coisa é comum a todos esses objetivos, a todos esses desejos, né? Em tudo isso que a gente busca, fundamentalmente a gente busca ser feliz, a gente busca felicidade e busca uma tranquilidade da mente, uma mente relaxada, uma mente calma. E aí, dando uma recapitulada, né? No final da live passada, eu dei o exemplo da Gita, da Bhagavad Gita, de Arjuna, que ele, no meio do campo de batalha, ele se questiona sobre aquilo que realmente ele deseja. Né? Arjuna era um guerreiro, ele era o cara da época, né? Era aquela figura de pessoa, que todo mundo desejava ser, um cara dármico, era um personagem muito humano, como eu falei, né? Por isso que a gente se identifica com Arjuna, porque ele tem as dúvidas que nós temos no dia a dia sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, ele se questiona em um certo ponto, antes de começar a batalha, do que de fato vai fazer ele feliz, o que de fato vai deixar ele realizado, e o que de fato vai preencher esse espaço que existe no coração dele, que é o mesmo espaço que existe no nosso, né? Esse sentimento de que falta alguma coisa, apesar de tantas conquistas, apesar de realizar aí os nossos desejos, apesar de conquistar a segurança que a gente deseja, ter a família que a gente deseja, o que falta ainda? Porque a gente ainda tem esse sentimento de insatisfação e a gente continua buscando por essa felicidade. E aí, Krishna vai dizer para ele nesse ponto, que é o capítulo 2, que existem 2 estilos de vida, né, que conduzem ao indivíduo a essa realização. Né? Então, 2 estilos de vida para essa busca da liberação, a busca pela felicidade. Né? Então, é, os 2 estilos de vida são Nivriti Marga e Pravriti Marga. Nivriti Marga é sannyasa, renúncia. E Pravriti Marga é Karma Yoga, é uma vida de ação. Né? E por que eu citei a Gita? Né? A gente viu aí na primeira live que Vedanta é o Upanishad. E o Upanishad é a conversa entre mestre e discípulo. É aquilo que está no final dos Vedas, que revela esse conhecimento. A Gita, ela não é uma Upanishad, mas ela corresponde a uma Upanishad por todo o conteúdo, né, da Gita, do texto, dos versos, e por ser também uma conversa entre mestre e discípulo. Porém, nas Upanishads, a gente encontra muitos alunos já preparados, e esses alunos, eles são renunciantes. Na maioria das vezes, a grande parte são renunciantes. Levam uma vida de sannyasa. Não que eles não tenham família, não tenham tido família, a gente vai falar sobre isso, mas já são um outro estilo de vida. E o estilo de vida de Arjuna, né, é o que mais se assemelha ao nosso dia a dia.
Arjuna é uma pessoa comum que você encontra aí no dia a dia, né, trazendo as devidas proporções pela, pela disparidade de tempo, né? Na época eram guerreiros, mas Arjuna era um cara que ele era casado com várias mulheres, porque na época permitia, isso não vem ao caso, mas era um cara casado, era um guerreiro, tinha família, tinha um reino, tinha suas obrigações do dia a dia. Então ele tinha toda essa vida de ação, né? Ele tinha que cumprir o seu papel, os seus diversos papéis, e ele tinha também esse papel na sociedade a cumprir. Além do papel pessoal, esse Samanya Dharma, esse Dharma para com a sociedade, né? Porque ele era de uma família de príncipes, né? Governantes. Então, olha aí quantas responsabilidades Arjuna tem. Enquanto que nas Upanishads, você encontra mais os alunos dedicados ao conhecimento, aqueles que vão para a floresta, né, e vivem uma vida de meditação, vida de renúncia mesmo, né? Então, primeiro vamos desfazer essa confusão aí do que é renúncia, né? O que é esse estilo de vida de sannyasa, que também conduz à liberação. Porque quando as pessoas ouvem falar em yoga, ouvem falar em iluminação, né, em liberação do sofrimento, imagina que é uma coisa distante, que é uma coisa para aqueles monges que abandonam tudo, ou para aquelas pessoas que vivem na floresta, que vivem na floresta em meditação, e se perguntam, né? Bom, como eu vou conseguir essa liberação, esse estado de plenitude, se eu vivo aqui mergulhado nesse caos das minhas ações, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, da minha família, né? Então parece uma coisa distante de se alcançar. E Krishna vai falar para Arjuna justamente ao contrário, que esse também é um caminho, né? E sannyasa não é simplesmente abandonar tudo, ir para a floresta, né, e renunciar aos seus papéis, né? Isso é irresponsabilidade. Você pegar tudo aquilo que você tem que fazer e jogar para o alto e falar, cara, agora não dá mais para mim, eu vou chutar para o alto minha família, eu vou chutar para o alto meu trabalho, e vou viver na floresta. Isso não resolve o problema, porque a renúncia, ela parte de um entendimento, não de um abandono, né? Parte de conhecimento. E até para você ser um sannyasa, não é simplesmente você renunciar. Existe também as etapas para você chegar à renúncia, ao estado de sannyasa, né? E para alcançar esse estado, muitas vezes você passa por uma vida de karma yoga, até você renunciar, né? Então, existem, só para aprofundar aí, existem 4 estados, né, estágios descritos nos Vedas, que são estágios da vida do indivíduo, né? Isso aí era mais assim, como que a gente vai dizer, mais ortodoxo antigamente, mas ainda se respeita isso. E os 4 estágios são Brahmacharya, que é o primeiro estágio da vida do ser humano quando ele é um aluno e ele se dedica somente ao estudo, né? Antigamente era comum o aluno ir para a casa do mestre, né, cedo, e passar às vezes na casa do mestre ou no ashram, né? Se chama Gurukulam, que é a família do mestre, a família do professor. Então as famílias permitiam que o aluno fosse estudar com o professor, adquirir conhecimento. E esse primeiro estágio da vida se chama Brahmacharya, né? Ele se dedicava ao conhecimento. Ele não tinha relacionamentos porque era uma idade muito nova e na Índia não tem tanto essa questão que a gente tem do menininho ir para a escola, se relacionar com outra menininha e aí perder o foco do estudo, né? Eles iam para a casa do mestre e estudavam. Esse era o primeiro estágio, Brahmacharya. E depois, o segundo estágio, quando ele saía da casa do professor e voltava para o convívio da família, é Grihastha. Grihastha vem de Griha, que significa casa. E Asta é aquele que se dedica à casa, que se dedica à família, né? O chefe de família, não só o pai, mas a mãe, né? A gente está falando aqui de responsabilidades com a família e com as questões da família, e não só isso, né? Na fase de Grihastha, é a fase que você experiencia ali o que você estudou na fase de Brahmacharya, né? No nosso caso, como a gente não tem essa fase de Brahmacharya, né, entre aspas, porque tem muita gente que começa a estudar cedo, é a fase aqui que a gente está vivendo, né, com as responsabilidades, com família, com esposa, com as nossas responsabilidades para com a sociedade.
né? E é essa fase que você se questiona sobre o Dharma, sobre aquilo que deve ser feito, sobre aquilo que não deve ser feito, sobre as suas ações. Então, nessa fase de Grihastha, você trabalha essa questão do Karma Yoga, dessa vida de ação, né? E aí depois a terceira fase é Vanaprastha, que é a fase do aposentado. Ele já cumpriu com as suas obrigações, já deixou bem a sua família, né? E aí ele está pronto para voltar a se dedicar totalmente ao estudo. E alguns, né, aposentados, alguns vanaprastas, eles, com a autorização da família, depois de cumprir todas as responsabilidades, depois de deixar a família bem, depois de um entendimento sobre a vida como um todo, vai para um estilo de vida de sannyasa, de renúncia total. Ou ele vai viver no ashram, ou ele vai dar aula, vai ser professor. Swami Dayananda é um grande exemplo. Swami Dayananda, ele estudou durante toda a vida dele, mas ele passou por essa fase de grihasta. Ele tinha família, tinha filhos, né? E ele ensinava também. E muitas vezes questionavam Swami Dayananda porque ele não renunciava logo e ia se dedicar a ensinar, e ele se dedicar ao conhecimento e virar um sannyasa. E ele dizia, não, eu ainda tenho meus papéis a cumprir, eu tenho minha família, tenho meu filho, e na hora certa eu renunciarei se assim permitido e se for minha inclinação. Então chegou um tempo que ele viu que ele tinha cumprido com todos os seus papéis, ele já tinha vivido aquela vida de karma yoga também, de ação. Então ele renunciou e foi ensinar no ashram. E assim como muitos, né? Então o sannyasa, ele vai por um caminho, né, até ele renunciar. Não é simplesmente vou para a floresta, chuto o balde e vou ser um irresponsável, né? Ou também existem alguns casos que já existe uma inclinação natural da pessoa para a renúncia, né? E isso é um assunto muito delicado, porque às vezes a pessoa acha que tem inclinação e não tem, renuncia e volta para a vida, larga tudo, né? Então ainda atrasa o processo. Aí renuncia Mas à renúncia. a gente conhece, né, indivíduos novos, inclusive lá no Ashram, um grande amigo nosso, Swami Yanamayananda. É um Swami novinho. E ele renunciou, ele foi para o Ashram, ele saiu do Gurukula, né, que estudava com seus mestres, e com a autorização da família, ele renunciou e foi para o ashram estudar. Então, existe também uma permissão da família, né, para a renúncia. Não é assim como a galera pensa que é chutei o balde, né, renunciante, sou iluminado porque eu renunciei. Não, tem que ter um preparo, galera. E tem que ter um processo. Nada é assim, né? A não ser para alguns Ramanas Maharishi da vida, mas esse é o caminho. Então, esse Swami Yanamayananda, a gente encontrou ele no ashram, pô, gente boa pra caramba, levou a gente fazer uma trilha no passado lá em Rishikesh, né? Ele tem uma vida normal, o cara faz uma trilha, o cara estuda, mas ele renunciou, né? Ele se dedicou ao estudo, e aí, quando a gente encontrou com ele a última vez, ele estava terminando o curso de 3 anos e a gente perguntou para ele, e aí, o que vai fazer agora, Swami, e tal? Ele ia voltar para a cidade dele, abrir um ashram para ensinar. Então, ele é renunciante, mas ele vai levar uma vida também ensinando pessoas, né, ensinando Vedanta. De alguma maneira, é uma vida de ação, mas com certa inclinação para renúncia. Esse cara, ele renunciou de cara, ele teve a permissão da família, né? Ele não passou por essa fase de grihastha. Ele foi de brahmacharya e sannyasa. Então, esse é o estilo de vida de sannyasa. Só para explicar aí o que é a renúncia, né? E o estilo de vida que Krishna aponta para Arjuna, que é o adequado para ele, porque ele tem as suas obrigações a cumprir, é o estilo de vida de Karma Yoga, né? Que é Pravriti Marga. Marga significa caminho, né? Pravriti é um caminho de ações, de uma vida de ações. Então, né, como a gente falou aqui, Arjuna era um guerreiro, tinha família, tinha esposa, tinha filho, tinha um reino, tinha irmãos, tinha mãe, e todos os problemas da vida de um indivíduo, né? E aí Krishna fala para ele, não, é possível. Porque quando Arjuna se vê frente a frente ao campo de batalha, ele tem uma confusão na vida dele, né? Ele tem uma confusão na cabeça dele, que ele fala, Krishna, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu prefiro ir para a montanha, meditar, renunciar a todas essas ações, do que combater, né, essa minha família que está do outro lado, né, e por um reino.
E Krishna fala, não, você não precisa renunciar, isso não é adequado para o seu papel, né? Foi o que eu acabei de falar. Você não pode chutar suas responsabilidades para o alto e simplesmente abandonar tudo, né? Isso é adármico. E aí é contra o que deve ser feito, né? A gente já falou de Dharma aí antes, quem quiser busca aí nos vídeos anteriores. Então você não pode simplesmente chutar o balde, né? Krishna fala para Arjuna, não, peraí, você é um guerreiro, você tem que cumprir com as suas obrigações, uma vida de ação. Então, é uma vida de responsabilidades, é uma vida de ação, e essas ações. E aí, você me questiona, já fazendo uma pergunta que pode aparecer. Pô, mas na primeira live, né, você disse que as ações não levam à liberação, porque nenhuma ação, né, leva a moksha. Não existe uma ação para você reconhecer aquilo que você já é. Isso eu falei, né, na primeira live. E agora você está me falando que uma vida de ação te leva à liberação. Por quê? Porque essas ações, né, essas responsabilidades, esse dia a dia enfrentando aí a nossa realidade, enfrentando os nossos obstáculos, servem, essas ações, essas atitudes, elas servem para você conquistar um amadurecimento, para você evoluir como pessoa, né? São situações que vão te ensinar na prática, como eu falei, o que você estuda nas escrituras. Então, uma vida de ação, ela leva a um amadurecimento da mente, e essa mente madura, ela reconhece esse eu livre de limitação, né? Esse eu que já é liberado, que é completo em si mesmo. E o ensinamento de Karma Yoga, para não ficar muito superficial, ele leva também ao entendimento de Ishvara, que é a ordem natural do universo, como o universo funciona. Como? Né? Então, Karma Yoga, só para desmistificar, karma não significa uma coisa ruim. Karma significa ação. E yoga é um estilo de vida. Então, é um estilo de vida que, através das suas ações, você conquista o amadurecimento da mente, sem que você precise abandonar as suas responsabilidades. E a partir desse entendimento, você alcança aí essa mente preparada que enxerga quem você é. Basicamente falando, Karma Yoga é você realizar as ações dentro do Dharma, agir adequadamente. Eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito, né? E acomodar os resultados como eles venham, né? É o desapego quanto ao resultado das ações, né? Resultado da ação a gente chama de fruto. É o fruto da sua ação, que se chama karma pala, né? Então, Krishna vai falar para Arjuna, não se preocupa, né, com quem vai morrer na guerra, com quem você tem que matar, né? Como a gente costuma dizer no dia a dia, os leões que a gente tem que matar no dia a dia, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Porque o resultado das suas ações, quem vai morrer, quem vai viver, não te pertence, né? Você deve focar naquilo que deve ser feito. Trazendo para a nossa realidade, né? Baixando aqui a bola, trazendo esse ensinamento para nível do play, é o seguinte, cara, você vai fazer as ações dentro das suas possibilidades no dia a dia, com o conhecimento que você tem, com o conhecimento que você adquiriu, e acomoda o resultado dessas ações como eles venham, né? Você não é responsável pelo resultado. E quando você entende que o resultado das suas ações não te pertencem, e sim pertencem a uma ordem do universo que tudo governa, né, que faz tudo funcionar, você dá uma relaxada, sua mente relaxa. Não é motivo para você se sentir glorioso, andar de nariz em pé, se achando o máximo, porque você alcançou aquele resultado, e tampouco você não precisa se sentir derrotado, se sentir frustrado, né? Porque você fez o que tinha que fazer. Se o resultado veio ou não veio, depende de muita coisa, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu gosto de escalar. E é um exemplo assim que você pode tirar, né, o escalar e colocar qualquer objetivo da sua vida, né? A gente está falando aqui de não se apegar ao resultado das ações, né? Resultado da ação é uma coisa, objetivo é outra, porque senão você pode pensar, se eu desapeguei do resultado da ação, vou fazer por fazer, eu preciso que alguma coisa me mova para eu poder fazer. Se eu não estou me importando com o que vai acontecer, eu não vou agir. Mas não é assim.
né? Nós temos os nossos objetivos. Então, o objetivo é uma coisa, resultado é outra. Eu tenho o meu objetivo, eu vou fazer o melhor para eu alcançar o objetivo da minha vida, né? Respeitando o Dharma, fazer aquilo que é adequado. Porém, né, o resultado daquilo que eu faço não me pertence e eu acomodo ele como venho. Exemplificando, né? Eu tenho o objetivo de escalar uma montanha e chegar ao cume daquela montanha, tá? Meu objetivo é fazer o cume de uma montanha. Então, o que eu posso fazer? Me preparar, me alimentar bem, treinar, preparar o meu corpo, preparar minha respiração, preparar minha mente para superar os obstáculos, fazer a logística, né? Tenho que viajar para tal lugar, pegar o ônibus aqui, pegar o trem ali, chegar na base da montanha, dormir bem e começar a escalar, escolhendo uma rota. E esse é o meu objetivo. Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu máximo para alcançar o meu objetivo. Mas o resultado, alcançar o cume daquela montanha ou não, não me pertence. Porque um monte de coisa pode acontecer pelo caminho, né? Eu posso ficar doente e não conseguir nem viajar para a montanha que eu quero, né? Pode acontecer uma avalanche e eu ter que abortar e descer, né? Pode acontecer várias coisas. O trem que eu queria pegar, não chegar no horário, eu me atrasar e não ir, não conseguir chegar. Então, né, se eu alcanço o cume da montanha, eu não sou responsável por esse resultado, né? Tudo conspirou. Fez o dia perfeito, a minha saúde estava boa, né? As condições estavam boas para eu fazer o cume. Então, assim, eu me preocupo em fazer aquilo da melhor maneira, dentro das minhas possibilidades, né? E se eu alcanço, ok, agradeço, acomodo o resultado. Ou se no meio desse processo acontece alguma coisa que foge da minha alçada, né? Por exemplo, como eu falei, o trem pode atrasar, o voo pode atrasar, né? Pode haver uma avalanche, o tempo pode fechar e eu nem consigo escalar, isso já aconteceu na minha vida pessoal, e não alcançar o cume. Cara, e ok, porque eu não vou ficar frustrado. Pô, escalei e tive que abortar a escalada, não alcancei o cume, não alcancei o meu objetivo e me sinto um frustrado, eu sou um fracassado. Não, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, né? Um monte de situações que não me fez com que chegasse ao cume, né? E essa ordem que tudo governa, que escolhe o dia perfeito para a coisa acontecer, que escolhe o dia perfeito para não acontecer, porque Ishvara é perfeito, né? Então, assim, acomoda o resultado, né? E Krishna vai falar para Arjuna, a alegria está na ação. O fruto, o apego ao fruto da ação traz sofrimento. E por que traz sofrimento? Né? Isso que eu falei. Porque se você projeta e não alcança, você sofre e se sente um fracassado, achando que você é o responsável pelo resultado da ação. Enquanto que, se você tem a certeza que você agiu da maneira correta, se preparou, fez aquilo que você pôde fazer de melhor, né? Respeitou o Dharma. O Dharma, nesse caso, é essa preparação do escalador, né? Do exemplo da escalada, mas pode ser qualquer coisa. Enfim, você fez tudo o que você podia e não chegou. Ok, beleza. Tenta no outro ano mais uma vez. Se prepara de novo, né? Isso vale também para um concurso. Você pode estudar, ser um crânio, saber a matéria inteira e ter o objetivo de passar no concurso. E no meio do caminho você vai para a prova e o que acontece? Seu ônibus atrasa, né? Você chega, o portão do concurso está fechado e aí você nem faz a prova, ou você se sente mal. São coisas que respeitam uma ordem natural do universo, né? E essa ordem que a gente chama de Ishvara. Esse entendimento dessa ordem se chama Ishvara Pranidhana. Por isso que eu disse que o conhecimento de Karma Yoga leva ao conhecimento de Ishvara, né? E esse entendimento faz você acomodar essas coisas da maneira que elas são, né? Sabendo que você é o responsável pela ação, você não é responsável pelo fruto da ação. E é isso que Krishna quer dizer a Arjuna para liberar ele do sofrimento, né? Arjuna, faça o que deve ser feito. Você é responsável por lançar a flecha. Em quem acertar, quem vai cair, quem vai viver, quem vai morrer, Ishvara decide, né? Existe até esse exemplo numa Upanishad, ou na Gita, não sei, que tipo, você é responsável por lançar a flecha. Eu quero acertar aquele interruptor.
Eu Uhum. lanço a flecha, mas pode bater um vento, pode passar um animal, pode passar um pássaro voando, pode passar qualquer coisa e derrubar a flecha e não acertar. Então, assim, nós somos responsáveis por fazer as ações da maneira adequada. O fruto da ação, karma, pala, a gente acomoda ele da melhor maneira possível. Eu lembro até que eu dei esse exemplo aí para Renata, a gente estava conversando na beira do Ganges lá. Eu falei, cara, sobre karma pala eu tenho um exemplo muito bom da minha vida que é essa escalada na montanha, né? Porque, cara, a gente não decide quanta coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Então, assim, se eu chegar lá no cume da montanha, eu não vou ficar olhando todo mundo por cima, eu sou incrível, né? Uhum. E também, se eu não alcanço, eu não vou me sentir frustrado. Pô, eu fiz o melhor que eu podia, né? Então, entrega o resultado das ações. E uma outra coisa Tive vários que... insights, várias situações da vida, né, que a gente pode usar. Então, é só trocar o objeto. Tira a montanha, bota teu trabalho, Muitas ou coisas. tira a montanha e bota teu estudo, tira a montanha e bota tua família, teus relacionamentos, serve para a mesma coisa. Muito Então, bom. e uma outra coisa muito importante, né, que o Swami TV falou na aula sobre esse entendimento de Ishvara e o entendimento de Karma Yoga, né? A gente deve fazer as nossas ações, além de respeitar o Dharma, aquilo que deve ser feito, não desejando esse fruto da ação, né? Eu não trabalho, eu não faço minha ação por um desejo, né? Então, o desejo, sim, ele te move a alcançar o teu objetivo. Mas você não vai fazer aquela ação pelo desejo. Tampouco você vai fazer a sua ação pelo medo, né? Ah, eu tenho medo de que isso aconteça, eu vou fazer isso aqui para alcançar aquilo ali, para me liberar do medo. As ações, elas devem ser prayodhyanam. E prayodhyanam significa agir pelo todo. Prayodhyanam significa pelo todo e para o todo. Então, se Sim. você age para o todo, se você age pelo todo, pelo bem do universo, né, pelo bem comum de todos, você também relaxa a tua mente. O que a gente está buscando nesse estilo de vida é um amadurecimento da mente, um relaxamento da mente. E se você faz o bem para o todo, né, fazendo aquilo que você pode fazer de melhor, é lógico que, cara, a gente vai errar pra caramba, né, a gente é humano, aceita a sua humanidade, né, nós não somos deuses aqui, a gente está apenas num caminho, né, de busca espiritual, de busca de uma vida melhor, né, a gente deve acomodar nossos erros e nossas falhas também. Então, trabalhar pelo todo, é fazer aquilo que faz bem ao todo. Então, nessa batalha de Arjuna, ele estava ali para restabelecer um Dharma universal. Ele tinha que matar? Tinha que matar. Matar uma coisa boa? Não é boa. Mas, cara, para o bem de todo, para o bem da humanidade, aquelas pessoas que ele estava matando estavam destruindo o mundo, né? Estavam sendo adármicos. Então, ele ali estava agindo pelo mundo, ele estava agindo em bem do bem do universo, entendeu? E aí Swami TV deu um exemplo grandioso, assim, né? Ele falou, observe como a natureza trabalha. A natureza, ela trabalha pelo todo e para o todo. A natureza, ela está sempre trabalhando. Se você olha uma árvore, ela está dando oxigênio ali, ela não está preocupada se você vai respirar, né? Você para ali na frente do Ganges, cara, o Ganges ele está simplesmente fluindo. A Fluir. natureza não tá preocupada em quem vai nadar ali, se você vai pescar, porque pô, pescar lá é proibido, mas assim, se você vai tirar seu sustento dali, se você vai pegar aquela água para regar a tua planta, cara, não importa. Você trabalha, simplesmente Tá trabalha pelo cuidando. todo e para o todo. E aí é isso, né? Para Yodhanam, é trabalhar pelo bem do todo. Né? Você tem os seus objetivos, óbvio, nós temos as nossas conquistas pessoais que a gente deseja, né? Mas é importante saber aí que a gente também tem o nosso papel no universo, né? Em Ishvara. Então, a gente aí, como a gente falou, faz parte de um todo. E quando você trabalha para o bem, a tua mente também alcança, conquista esse relaxamento. E aí, levando isso para a Gita, Arjuna, nesse momento, ele relaxa, ele faz aquilo que deve ser feito, né? Então, o Krishna fala para ele, a alegria está na ação. O fruto da ação, karma pala, traz sofrimento. Né? Isso aí, Edu. Faça o bem que o bem vem, né? Chama que vem. E então esse é o grande ensinamento de Karma Yoga, né? Você desapegar, não agir pelo desejo, agir pelo todo e para o todo. Então aí Swami TV até terminou
falando, se você age pelo desejo, você vira escravo desse desejo, né? Você vai ali, cara, eu não alcancei esse desejo, e vira aquela obsessão, né, que toma conta da tua vida, né? E aí acontece isso. Ah, não conquistei meu desejo, eu sou um fracassado. Ou alcancei aquilo que eu desejava, eu superestimo, né, a mim mesmo. Então ele fez uma pergunta, né? Ele fez uma afirmação, né? Quem trabalha pelo todo e para o todo, trabalha como um mestre. E quem trabalha pelo desejo e para o desejo, ou pelo medo, trabalha como um escravo, porque você vai ser sempre escravo desse teu desejo. E aí ele perguntou, você quer trabalhar como um mestre ou como um escravo? Aí você decide. Uhum. Então, assim, essa aula foi sensacional, né? E luminosa. E além disso, né, existe uma coisa sobre karma pala, né, que é esse fruto da ação, que são os resultados das nossas ações, né? O que a galera confunde como karma, karma é só ação, é o resultado dessas ações. E esse resultado das ações, eles geram o fruto da ação, ele gera resultado positivo ou negativo. Isso é óbvio, né? É aquele negócio. Você vai colher aquilo que você plantou. Isso é fato. E esse resultado das ações, ele se divide em dois, né? Que é Drishta-pala, que é o resultado, Drishta vem de ver, de enxergar. Drishta-pala significa o resultado visível da ação, né? E a Drishta-pala é o resultado invisível da ação. O que é o resultado visível da ação? Eu fiz uma ação, né? Eu dei um tapa em alguém e recebi um de volta. Né? Ou então, eu dei o tapa e vi que machucou com a pessoa, isso é visível. Você vai colher ali o resultado da sua ação. E o resultado invisível da ação é aquilo que você faz agora. E lá na frente, você vai colher, inevitavelmente. Né? Então, tudo aquilo que você faz que gera um resultado positivo, chama de punyam. E o que você faz que gera um resultado negativo, se chama papam. Então, quando a galera fala, isso é meu karma, né, meu karma, tá falando do resultado negativo da ação, de papam, Sim, daquilo que vem para você quando você faz alguma ação adármica, contra o dharma, contra o dharma. Mas também, isso aí você não deve se apegar a esse resultado positivo nem negativo. Você não deve ficar buscando sempre o bem para acumular papa, para acumular punyam, né, o mérito. Na verdade, punyam é melhor a gente falar até como mérito, e papam, demérito. Então, né, quando você se apega até a isso, você fica aqui buscando um monte de punyam e se afastando de papam. Apega-se. Ah, não, eu quero aqui como se fosse uma conta bancária, né? Não, eu vou acumular isso aqui porque depois eu vou para um lugar melhor, né? Esse tanto de ações aqui que me gerou um resultado positivo vai me levar a um lugar melhor, porque na Índia existe essa crença, né? Como é uma tradição que crê em reencarnação, em uma outra vida, e que esses resultados das nossas ações são determinantes para um novo nascimento, então muita gente se apega em fazer o bem para acumular punyam, o que é totalmente assim, cara, sem cabimento. Se não for do Porque coração, se não for do é, coração, já, se for pelo ego, né, já não. e porque a liberação é aqui e agora. Eu não quero ir para outra vida para me liberar na outra vida. Eu quero viver bem comigo mesmo aqui e agora. É para agora. Eu não quero acumular um monte de moedinha que eu vou gastar lá no céu e depois volte. Céu entre aspas, né? Paraíso e volte. O Swami Dayananda falou que quem age por punyam, né? Quem age para acumular mérito, é como se fosse um holiday in the heaven, né? Férias no paraíso. Você vai lá, acumulou um monte de resultado positivo, aí você gasta lá naquele lugar imaginário que é o melhor dos mundos, e aí quando esses resultados positivos acabam, você volta e vive tudo de novo, né? Então a gente busca uma ação adequada para que a gente possa viver melhor com a gente mesmo, né? A gente se relacionar melhor com a gente mesmo, se relacionar melhor com o todo. E esse lance de reencarnação, apesar de estar no Veda,
é totalmente crença. Então, assim, a gente não está falando aqui de crença, a gente está falando de coisas com fundamento, né? Vedanta, ele é preto no branco, né? A galera acha que yoga, Vedanta, a galera que curte yoga é viajandão. Mas não, yoga e Vedanta é preto no branco, né? Assim, é uma crença, tá lá, mas ninguém te garante, ninguém foi e voltou para te contar, né? Então, não te É. garante que essas ações, o que você, e até esse adrista fala, né? Esse fruto não visível da ação, não quer dizer que você vai fazer, vai ter uma atitude errada agora e daqui a 10 anos, né, você vai, sei lá, alguma coisa de ruim vai acontecer para você, você vai tropeçar na rua e bater com a cabeça no chão, né? Não tem uma relação direta, né, com a sua ação inadequada agora com o que você vai colher na frente. Mas que você vai colher, e assim, o que você vai colher de pior, né, assim, vamos dizendo assim, é uma mente agitada, porque é você com você mesmo, né? É o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Você se relacionando com você mesmo, bem com você mesmo. Eu não tô preocupado se eu vou errar aqui agora, fazer uma ação inadequada e o que eu vou colher lá na frente. Mas, se eu fizer o adharma agora, né? Se eu fizer alguma coisa errada, minha mente vai naturalmente se agitar, eu vou ficar ali perdendo um tempo, né? Tipo, pô, não deveria ter feito, poderia ter feito Uhum. melhor. O remorso, Então, né? você já está pagando também aqui e agora com a agitação da tua mente, né? Com as suas próprias questões com você mesmo, né? Se você agiu inadequadamente, cara, é uma coisa que não existe nessa tradição védica é a tal da culpa que a gente carrega aí, né, e outras religiões. Porque, cara, aquilo que você faz, você já está recebendo o resultado. Então, cara, eu fiz uma. Isso aí é importante falar, né, sobre a conduta inadequada também, porque também é ação e às vezes a gente não se aceita, a gente não aceita o nosso lado negro, assim, digamos, assim dizendo, né? Por exemplo, a gente não aceita os nossos erros, né? A gente acha que a gente tem que ser, e a gente busca, apesar da gente buscar isso, né? Pô, eu tropecei aqui, fiz o que eu não deveria fazer, né? Não estou preocupado se eu vou colher lá na frente, se eu vou ser punido lá na frente. Eu mesmo aqui já estou mal comigo mesmo, né? Então eu busco fazer o meu melhor para eu estar bem comigo mesmo, né? Eu estou colhendo o fruto da ação a cada ação que eu faço, né? Apesar que eu não veja, mas eu estou percebendo em mim a mudança, né? Tanto para o bem, quando eu faço uma ação positiva, dhármica, quanto eu me entristeço, né? A gente se entristece. Pô, você tem um juízo interno que você sabe aquilo que é adequado e o que não é adequado, né? Às vezes é difícil, né, você ter esse discernimento sobre o Dharma, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. Às vezes a gente escorrega, né, apesar de buscar. E, cara, beleza, eu já paguei aqui, eu estou pagando para mim mesmo, né? Então, culpa não existe, eu não vou ficar carregando essa culpa ad eterno, né? Isso é uma coisa importante, porque quando você se culpa, você traz o passado, né? Você traz o passado. E, cara, você não é o controlador do tempo, você não pode trazer o passado para o presente. O que você fez de errado, deixa lá no passado. Cara, errei, aprendi e é daqui para frente, né? Não me culpo, eu vou ser melhor também, não vou fazer as cagadas aí Aprender, deliberadamente, né? né? Com ele. Aprender com erro e toca a vida, né? Assim como a gente não pode trazer o futuro para o presente, o ser humano, ele quer ser o controlador do tempo, né? A gente é, tipo, A egocêntrico gente quer controlar e tudo, na verdade. E o Swami Inclusive o Dayananda tempo. falou isso também, você cai a ficha. Se você deseja o fruto da ação, você faz uma ação e você já projetou aquilo lá na frente, cara. Por exemplo, eu não estou nem preocupado em subir a montanha, já estou me vendo lá no cume. Então você trouxe o futuro para o presente. Cara, você é o controlador do tempo? Você não é o controlador do tempo, né? Tampouco, quando você fez alguma coisa que você acha inadequado, cara, passou 5 anos. Aí você, caramba, não devia ter feito aquilo. Cara, 5 anos atrás, você está trazendo o passado, você já se agitou naquele momento, né? Você já, assim, pagou por aquilo de alguma maneira, nem que seja uma agitação da tua mente, você ficou mal consigo mesmo, você já fez inúmeras ações boas. Então, cara, aprende e larga aquilo lá atrás, né? Culpa não existe. É daqui Muito para bom. frente, é aqui e agora, né? Então, assim, o ensinamento de Karma Yoga, ele é grandioso, ele é gigantesco, não se resume em
desapegar do resultado da ação, apesar de quem está começando assim vai escutar muito isso. A Karma Yoga é o desapego do resultado da ação, né? É fazer a ação correta. Mas também é o entendimento de Ishvara, entendimento da ordem do universo, né? O entendimento sobre mérito e demérito, né? Quanta coisa a gente já falou nessa live sobre Karma Yoga, sobre esse estilo de vida. Então, é isso, com esse entendimento, né, a tua mente relaxa, a tua mente simplesmente contempla esse ser livre de limitação que você é, né? Quando você desapega aí dessas culpas, dessa ansiedade, né, isso aí também te libera de ansiedade, você entender que você não é responsável pelo fruto da ação. Então, ansiedade também é mente no futuro. Então, você se concentra ali, o que eu tenho que fazer aqui e agora? A melhor ação possível, dentro das minhas possibilidades. Eu acomodo o resultado agradável e desagradável, né? Entendimento de ragas e doeixas. Se foi desagradável, respeita essa ordem natural das coisas. E se foi agradável, ótimo, melhor dos mundos, mas também respeita a essa ordem natural do universo, né? A gente aceita essa mutabilidade do universo. O universo ele muda o tempo inteiro, né? Então, você acomoda muito bem essas Júlia, mudanças. você tem hora aí que o meu relógio morreu aqui. Já tá, vamos abrir para as perguntas que são Vamos 15 para abrir as para as 7, né? perguntas? Então tá, para a gente Galera, poder manda. salvar. Pessoal, alguém tem perguntas? Pode mandar aí, que o Ju vai Caraca, o responder. tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? É muito legal, né? É muito bom te ver, assim, dá para ver que você gosta mesmo de falar, assim, do assunto, é muito gostoso. Vamos Então, ver se eu mandem posso. aí. Se você quiser ir falando do que a gente vai falar na próxima, que é a última, né? Se você quiser fechar Então, falando. a última a gente deixou de surpresa, ou deixou Uhum. aí por uma sugestão da galera, né? O que ficou de dúvida, o que vocês gostariam de aprender dentro dos temas de yoga, de Vedanta, né? Se ninguém sugerir nada, a gente durante a semana aí bota mais um tema, mas fica aí o convite e a sugestão, né? O que vocês acham que falta, né? O que não foi entregue nessas 3 lives. Olha que foi bastante coisa, né? Acho que não sobrou muita É. coisa. Pelo menos os principais já abordou bastante, né, Júnior? E aí, Você, alguma dúvida pessoal, Fernando? eu, pessoal? Não, mas eu consegui fazer vários insights com a vida, assim, real, né? Agora, assim, com a história do Ó, Arjuna e no próprio Karma Yoga, assim, foi muito legal, assim, tive vários insights. Que a é, gente que é um entendimento, né? Que você entende, e uma coisa que o yoga já vem falando, né? Há tanto tempo, né? E às vezes a gente não está no consciente, né? Então, por isso que é... exatamente. Olha lá, a Fê mandou. Como Como controlar a mente e controlar a ansiedade. a mente e a ansiedade. Então, controlar a mente não é uma tarefa fácil. Então, exige de você, a gente falou na outra live, né? Yoga, né? Yogasthita Vritti Nirodha. É o segundo sutra de Patanjali. E isso define o que é o yoga. Yoga é o controle suave dos pensamentos da mente. Então, primeiro é você entender como a sua mente funciona, né? Entender as capacidades da mente, se desidentificar com a mente, né? Sabendo que você é um ser livre de limitação e a mente é essa que é responsável pelos pensamentos, pelo intelecto, ego, né? E pensamentos, memória. Então, a gente busca isso numa vida de yoga, né? Esse controle dos pensamentos da mente, essa mente relaxada que a gente deseja conquistar, é a mente que a gente quer disponível para enxergar esse ser livre de limitação. E esse é o estilo de Karma Yoga, né? Como a gente falou, essas ações que a gente faz no dia a dia, elas ajudam a gente a amadurecer, a preparar a nossa mente para reconhecer esse ser livre de limitação que nós somos, né? Essa liberação do sofrimento. Porque quando você tem um entendimento claro disso tudo e aplica na tua vida, né,
a tua mente naturalmente relaxa e você passa a se relacionar melhor com você mesmo. Você não se identifica com os pensamentos da mente, com o corpo limitado, como uma mente limitada, né? E aí, na prática, deixa eu só ver aqui, como controlar a mente e a ansiedade. Então, assim, na prática, para controlar a tua mente, né, vamos fazer aqui um exercício bem rápido, usa a sua respiração. É a maneira mais densa e mais prática para você controlar a tua mente de maneira mais prática. Né? Preparar a tua mente para uma prática de yoga, preparar a tua mente para um estudo. Né? E o controle Para se total da mente... alimentar. Oi? Para se alimentar. E calma. Exatamente. Porém, o controle total da mente, ele vem com o conhecimento, né? Somente com o conhecimento de quem você é, através dos estudos, né? Você consegue mesmo alcançar esse controle da mente total, né? Porque se você usa uma respiração, você usa uma prática de yoga, você usa meditação, a gente falou isso, se eu não me engano, na primeira live, é como se você tomasse um remédio. Você vai controlar a tua mente, vai controlar a tua ansiedade ali com a respiração, mas depois que o efeito da meditação e o efeito da respiração acabarem, os problemas voltam, né? E a gente não deseja essa mente relaxada em alguns períodos. A gente quer manter essa equanimidade da mente. E sobre a ansiedade é a mente no futuro. É você se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu, né? Como a gente falou aqui. É você jogar suas expectativas, né? Olhar lá na frente e não se preocupar com o aqui e agora. Então, tenta trazer o foco da tua mente para o aqui e agora, né? Então, respiração, né? Eu até botei lá no canal do YouTube uma muito boa para controlar a ansiedade, é o Nadi Shodhana, é a respiração alternada. Quem quiser fazer, né, estiver se sentindo ansioso, entra lá no canal do YouTube Junior Yoga, né? Pode digitar aí, Fê, se puder, o canal aí Junior Yoga para galera. E tem Tem o exercícios de RJ também? respiração. Não, no canal do Só YouTube é só Junior. Junior Yoga. Tá. Bota aí YouTube, dois pontos, Junior Yoga. Então tem pranayamas, são exercícios respiratórios que ajudam a tranquilizar a mente. Né? Tem meditação para ansiedade também funciona. E um Separado? grande exercício. Júnior separado, yoga. Tá. Então tá certo. É. E um grande exercício para o foco da mente, para trazer a tua mente para o aqui e agora, é a meditação. Porque meditação não é deixar de pensar, não é bloquear pensamento. Meditação é trazer o foco da tua mente para o ponto que você quer. Então você pode fazer uma meditação guiada, também tem lá no canal, né? Ou você pode fazer japa, meditar na repetição, porque enquanto você está repetindo, a tua mente tá focada na repetição ali dos mantras, né? E, enfim, esses recursos aí. Mas lembrando que o controle da mente que a gente deseja é esse controle que não é esse vai e vem, a gente relaxa agora e depois ela se agita. Então é se dedicar ao conhecimento de Vedanta, ao conhecimento de Yoga e levar um estilo de vida de Yoga, que é mais do que prática, do que asana, pranayama, né? São valores, são yamas e niyamas, né? Nossa responsabilidade no dia a dia. Total. É um processo também, né? É isso Amém. aí. Júnior, obrigada. Acho que deve estar Já acabando foi, ali, né? Eu tô acabou. meio por fora do horário. Mas obrigada e gratidão por mais uma live pra gente, por todo esse conhecimento, por toda essa disposição Valeu, de Fê. ensinar. Obrigada mesmo. Obrigado, Então, pessoal, espaço. quem tiver, tem uma dúvida aí, mas quem tiver mais ideias para a próxima live, manda para a gente no Espaço Conectar, ou para o Júnior, para a gente fazer um tema aí especial para vocês, tá bom? Beleza. Dá tempo de responder essa ou respondo depois? Vê o Isso tempo aqui, aí, se for curtinho, acho que dá. cara, a gente, são 6h53. Acho que a gente está com, sei lá, quase 50 minutos de live. E aí? Vamos fazer assim, a gente pode abordar essa dúvida talvez na próxima live. A gente junta algumas Show. dúvidas, talvez, e aí Beleza. a Mandem as gente dúvidas guarda aí para na a próxima. próxima live. Ou então, mandem mensagem Ou aí no individual, né? PVD que eu respondo. Valeu, obrigado, Combinado. galera.
Valeu, Obrigado ao Júnior. Obrigada a espaço. todo mundo. Obrigada, espaço Tchau, também. tchau. Vou finalizar aqui. Valeu.